Olá, crianças, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula de português será no caderno de atividade mais Pai, tá bom? Volume 2. Bom, crianças, hoje a nossa atividade será aqui na página 11, tá? No texto 3. Hoje, o título do texto é Súria. Observe que hoje o gênero textual é história em quadrinhos, tá bom? História em quadrinhos, ela é dividida em quadrinhos, por isso que a história, né? Por isso que chamamos história em quadrinhos. Cada quadrinho desse daqui acontece um fato, tá bom? Da história. E as falas, né? Os personagens falando entre si. Às vezes, a fala direta e indireta, né? A fala do personagem, que é a fala direta, e tem a indireta, que pode aparecer, às vezes, a fala do narrador, mas, mas é um pouco difícil isso acontecer, tá bom? A maioria das vezes é o personagem, sim, que fala, e a fala dele aparece nesses balãozinhos. Os balãozinhos também, ele indica como é que o personagem está se sentindo ou como é a fala dele. Tem aqueles balãozinhos que tem as bolinhas, e aí aparecem as bolinhas em cima da cabeça do personagem, é quando ele está falando. Quando ele está irritado, aparece o balãozinho em forma de raio, né? Os, os, as pontuações também indicam como é o tipo de fala que o personagem está falando. Lembrando que exclamação é que ele está surpreso ou admirado, não é isso? Reticências é porque ainda vai continuar a fala, tá? Interrogação, ela está fazendo uma pergunta, tá certo? E assim por diante, tá? A expressão também do personagem vai indicar muito como é o contexto da história, tá certo? Cada quadrinho desse daqui está contando o fato, como eu já falei, tá? Para a gente ler uma história em quadrinhos, ou se não uma tirinha, você tem que tanto ler os balãozinhos, que é a fala do personagem, como a expressão e tudo que tem ao redor dele, tá certo? Lembrando que o é uma, como é que eu posso falar? É uma linguagem, né? O que aparece no texto é uma linguagem informal, porque é como ele estivesse conversando com outra pessoa. Então, uma linguagem informal. Agora, vamos para a primeira questão. O texto tem característica de... Qual é a característica mesmo do texto? Ele é escrito de forma o quê? Em quadrinhos, não é? E contém uma história em quadrinhos. E vê quadros abaixo das atividades, né? E contém vários quadros com as falas dos personagens, não é isso? Aí você vai ler essa parte aqui como tivesse lá no dicionário, o significado de história em quadrinhos. A segunda questão. Quem é Súria no texto? Quando você for ler a história em quadrinho, você vai ver que a Súria é a principal personagem da história em quadrinhos, não é isso? O que deu a origem à história? Qual é a origem da história? Que a Súria é desejo de Súria em escrever um conto de... E assim por diante. A quarta questão. No final do texto, a personagem demonstra ser... Lá no final, né? Lá no final, no último quadradinho, a Súria, ela demonstra ser uma pessoa o quê? Egoísta, arrogante, egoísta, interesseira ou parceira. No terceiro quadrinho, a fala também eu. Lembre que tem ponto de exclamação.
indica que o personagem ela está admirada, eufórica, chorando ou pensando. Vou fazer mais que isso no primeiro quadrinho. Vai lá no primeiro quadrinho e observe. O sinal de pontuação no final da frase indica que há uma admiração, continuidade, pausa ou pergunta. Admiração é quando tem um ponto de exclamação, continuidade, reticência, pausa, vírgula ou pergunta, exclamação. Interrogação, quer dizer. Na fala, Margot, quer voltar a ficar bem comigo e entrar numa história super legal? É usado um tipo de linguagem. Qual é a linguagem? Culta, informal, regional ou técnica. Essa linguagem aqui, qual é dessas daqui? Lembrando que o texto toda é uma linguagem informal. Agora escreva a história em quadrinho, transformando em um texto em prosa. Não esqueça de utilizar a linguagem própria dos diálogos. Quando for necessário, ponto final, vírgula, travessão, 2 pontos, exclamação, interrogação. Você vai reescrever essa história em quadrinhos, tá? Você vai reescrever essa história em quadrinhos, você vai passar essa história para cá, para esse espaço, tá? Lembrando que quando começa a fase do personagem, tem travessão, tá bom? Cada fala do personagem você vai colocando aqui, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudar vocês.